Sou Potterhead desde os 9 anos. Passei minha adolescência ouvindo que o Senhor dos Anéis era melhor que Harry Potter e ficava pistola toda vez que alguém me dizia isso. Até que aos 18 anos eu cedi e assisti a trilogia. Me lembro que, quando o último filme acabou, eu me sentei, olhei fixamente pro nada e pensei em tom melancólico. Realmente... Podia ser eu escrevendo isso daqui. A gente fica triste, pô. Eu acho que eu tava errado mesmo. Eu estava errada todo esse tempo. Tô trocar 18 por 30. Não, calma aí. Nem tenho 30. Ô gatinho. Bom dia. Mas a saga de Harry... Não, a Harry Potter é bizarramente bom e isso foi comprovado, tá? Porque tinham 900 pessoas assistindo o último Harry Potter na última live. 900. Senhor dos Anéis, chegamos ali em 700. 600, 700. Ficou ali, o que também é muito bom. Mas Harry Potter chegou a 900 pessoas. É que no seu caso, Harry Potter criou uma memória afetiva, porque você viu na infância. É difícil o trauma bater esse sentimento. Nossa, sim, mas o Senhor dos Anéis me pegou muito quando eu assisti. Harry Potter é uma série de livros e filmes que começou... Mas é aquele negócio. É que, tipo assim, não precisa ser maior pra ser melhor. Calma. Estou falando sobre Senhor dos Anéis e Harry Potter. Não precisa... Não necessariamente é porque é maior que é melhor, entendeu? Sobre Harry Potter e Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis... Mano, ó... Eu sei que pra os fãs de Senhor dos Anéis isso vai parecer um absurdo que eu vou falar. Mas o Harry Potter, ele é maior que o Senhor dos Anéis. Isso é inegável. Isso é inegável. Ele é maior. Mas ele não é melhor. Ele é muito maior. Só que o Senhor dos Anéis é o pai de tudo, né? E é muito mais foda. Mulher fala isso quando não quer que o cara se sinta mal. É maior, mas não sabe fazer gostoso. Isso foi o Carriere que falou aqui no chat. Em quantidade, sim, mas não não em coração ou grandiosidade, sim. Você publica... E é por isso que talvez teve mais gente na live do Harry Potter do que no Senhor dos Anéis. Mas no Senhor dos Anéis foi uma sensação maravilhosa ao terminar. Eu fiquei com depressão, querendo mais. Todo mundo sabe do impacto literário do Senhor dos Anéis. Publicada em 1997 por autoria da J.K. Rowling. De lá pra cá, a franquia se tornou uma das séries de maior sucesso no gênero de fantasia. Eu também. E acontece que essa grande relevância... É assim que você vai ficar quando vê The Office. Tomara. No gênero de fantasia. O filme te fez querer ver. O Carriere, meus livros estão chegando, tá? Isso não é uma brincadeira. Isso não é Isso não é um teste. Eu virei viado em 2025. Harry Potter é uma série de livros e filmes que começou a ser publicada em 1997 por autoria da J.K. Rowling. De lá pra cá, a franquia se tornou uma das séries de maior sucesso no gênero de fantasia. E acontece que essa grande relevância do universo de Harry Potter fez a série ser comparada muitas vezes a outra clássica série de histórias de fantasia, O Senhor dos Anéis, a série de livros escrita pelo Tolkien em 1954. A autora J.K. Rowling já falou abertamente em entrevistas que leu O Senhor dos Anéis quando era mais nova, mas ela nunca chegou a declarar uma influência direta dos livros do Tolkien. Mas não precisa nem declarar. Algumas coisas são nítidas sobre o universo de Harry Potter. Mas será que existe uma influência quase que Nossa, ele tem uma varinha. Consciente dos livros da Terra-média sobre a criação do universo de Harry Potter? Eu acho que alguns paralelos bem interessantes podem mostrar que sim.
Logo de cara, a gente já percebe semelhanças bem óbvias entre... Não, mas acho que... Cara, isso aqui é bizarro, né? Eles são iguais, mano. Se colocar um óculos nesse rapazinho aqui, que eu não sei o nome, ele vira o Harry Potter. Como pode ser iguais? Harry Potter e O Senhor dos Anéis, pelo fato de ambos serem histórias de fantasia. Por exemplo, os dois têm aranhas gigantes, espadas lendárias... O Aragog dela, né? E, é claro, magia. Porque todos esses são elementos bem comuns nesse gênero de histórias de fantasia. Mas fazer esse paralelo fica realmente interessante quando a gente percebe que o funcionamento bem específico de alguns elementos nos dois universos também são bem parecidos. Por exemplo, os Dementadores de Harry Potter. Eles são as criaturas guardiãs da fortaleza de Azkaban e têm o poder de sugar a positividade de alguém que esteja em contato direto com eles, deixando a pessoa atingida num profundo estado depressivo, de fraqueza, como uma casca vazia. The Dementors are amongst the foulest creatures to walk this earth. They feed on every good feeling, every happy memory, until a person is left with absolutely nothing but his worst experiences. Agora, no Senhor dos Anéis, a gente tem os Nazgûl, homens que foram corrompidos pelos poderes de Sauron, perderam suas formas físicas e se tornaram servos do Lorde das Trevas. Uma das habilidades dos Nazgûl é a Sombra Negra, que é uma espécie de aura que envolve essas criaturas, que pode incapacitar seres que estejam ao redor deles. O livro O Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis, descreve esse fenômeno da seguinte forma. Chamavam-na da Sombra Negra, pois vinha dos Nazgûl. Aqueles acometidos por ela caíam lentamente num sono cada vez mais profundo, entrando então no silêncio e numa frieza mortal. E assim morriam. Então as propriedades dos Dementadores e dos Nazgûl acabam sendo bem semelhantes em alguns pontos, porque os dois são criaturas que carregam auras de terror ao redor de si, que podem retirar a energia vital dos seus inimigos. Juntando isso com a óbvia semelhança visual de ambos serem criaturas fantasmagóricas, o visual é parecidíssimo. Cabelo bonito, sedoso. Com mantos pretos, a gente consegue ver um certo paralelo entre esses dois tipos de personagens. Mas ainda comparando com O Senhor dos Anéis, Harry Potter tem um item bem importante na sua história que pode facilmente ser relacionado com outro elemento da Terra-média, que são as Horcruxes do Voldemort. As Horcruxes são objetos que o Voldemort usou para depositar parte da sua própria alma. O efeito dessa divisão de alma era fazer o bruxo que teve a sua alma dividida, no caso o Voldemort, imortal, desde que os objetos que receberam parte da sua alma se mantivessem seguros. One splits one's soul and hides part of it in an object. By doing so, you are protected should you be attacked and your body destroyed. O precioso. E o paralelo que pode ser traçado que livrão grosso. Em relação ao Senhor dos Anéis é com o item principal da história, ou um anel do Sauron. Ou um anel foi criado pelo Sauron para exercer influência sobre os outros anéis que ele havia criado e distribuído anteriormente. E para conseguir essa capacidade de influência... Se eu aprender sobre Harry Potter eu consigo pegar mulher, não é difícil, tá? Sauron depositou parte do próprio poder dele dentro do um anel. Aí o imbecil coloca o Horcrux numa cobra. Mas a cobra andava junto com ele, do lado dele todo tempo. Ele foi uma mula que deixou a cobra andar só, no final do filme. O primeiro livro do Senhor dos Anéis diz o seguinte: Sauron precisa apenas do um, pois este foi feito por ele mesmo, pertence a ele, que permitiu que uma grande parte do seu antigo poder passasse para o Anel, de modo que pudesse governar todos os outros. Esse trecho mostra como um anel carrega parte da existência do próprio Sauron. HP, você ganha a varinha. Senhor dos Anéis, você ganha um anel. Para conseguir influenciar outras pessoas. E como o Sauron passou parte do seu próprio poder para dentro do anel, a existência deles dois ficou interligada. O próprio Tolkien, numa carta escrita em 1951, pro Milton Waldman, disse o seguinte sobre o anel. Caso um anel fosse realmente desfeito, aniquilado, então seu poder seria dissolvido. O próprio ser de Sauron seria diminuído a ponto de desaparecer e ele seria reduzido a uma sombra, uma mera lembrança da sua vontade maliciosa.
Então o paralelo anel entre bonito. esses dois artefatos, as Horcruxes e o anel, também pode E em Crônicas de Nárnia você sai do armário. Qual é o negócio dos livros de fantasia, das histórias de fantasia, que todas elas têm uma ligação meio estranha com o segredo de Brokeback Mountain? ser traçado. Voldemort depositou parte dele mesmo nas Horcruxes, assim como Sauron depositou parte de si no Um Anel. E a partir desse ponto, a existência desses dois Lordes das Trevas se tornou Cheio de entrelinhas. conectada ao destino dos objetos mágicos. O Um Anel foi criado Porque tem uma varinha, um anel e um armário. Então, pelo Sauron é a trindade aí, ó. para que ele pudesse influenciar outras pessoas a realizarem as Será que ser gay é fantasia? suas vontades. Assim como ele influenciou e corrompeu o Boromir a tentar pegar o anel do Frodo. E da mesma forma, as Horcruxes do Voldemort também exercem influência sobre quem tem contato com esses objetos. A Gina Sim. Weasley, Olha, isso aí pode ser uma cópia, né? Tipo, o negócio do cordão que deixou o Rony maluco. por exemplo, encontrou o diário do Tom Riddle. E assim ela foi influenciada pelo poder do Ela diário ficou maluca. a fazer coisas contra a sua própria vontade. Tudo por conta da influência da Horcrux. E dessa forma fica bem claro como tanto o Anel quanto as Horcruxes exercem essa influência controlada Tem um poder maligno. Comer um amigo, sobreviver, destruir o anel, a montanha. Dá pra fazer isso aqui com Harry Potter, Nárnia e Senhor dos Anéis. Dá pra fazer. controladora sobre quem tem contato com esses objetos, por conta da índole maligna dos seus criadores. Mas essas comparações querem dizer que a J.K. Rowling copiou o Tolkien ao escrever os livros de Harry Potter? Ela se Não. inspirou, foi uma inspiração. Não é bem isso que eu tô querendo dizer. Na verdade, o que acontece é que é tudo Não. uma questão de influência completamente normal em Porque o cara também, ele tá ali, é o pai da fantasia. Tudo que for fazer, fi. qualquer gênero artístico. A gente tem que lembrar que o Tolkien era professor de língua e literatura inglesa na Universidade de Oxford. E, consequentemente, ele foi muito influenciado pela antiga literatura da Inglaterra ao escrever os livros do Senhor dos Anéis. E acontece que a J.K. Rowling também era inglesa. Então, assim como o Tolkien, ela também absorveu parte da influência da antiga literatura da Inglaterra para a Não criação largue. do universo de Você Harry achava que ele era como? Potter. Um pequeno exemplo disso foi um poema escrito pelo Tolkien em 1933 chamado Errantry, cuja uma estrofe diz o seguinte: ele lutou com os Dumbledores, os Hammerhorns e as Honeybees. E nesse trecho a gente encontra a palavra Dumbledores, que no antigo idioma anglo-saxão era o nome de uma espécie de abelhas, ou seja, um significado totalmente diferente do Dumbledore, que foi o nome que a J.K. Rowling escolheu para o ilustre diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A palavra tem significados totalmente Caramba. diferentes nas duas histórias, mas a presença de um mesmo nome originado no antigo idioma anglo-saxão reflete como a J.K. Rowling e o Tolkien foram influenciados pelas mesmas fontes culturais e acabaram bebendo em fontes Dumbledore muito agora é semelhantes Bumblebee. para criar a literatura deles. E assim eles tiveram influências em comum. Fora o fato da J.K. Rowling ter lido sim Senhor dos Anéis quando ela era mais nova, como ela já falou abertamente Quem diria? em várias entrevistas, que eu particularmente também acredito que tenha influenciado ela na criação do universo de Harry Potter. Mas na minha opinião, essa influência é um tipo de transmissão cultural que transforma conceitos antigos em ideias novas. E por isso ela faz o gênero de fantasia ser um tipo de literatura que sempre vai reinventar elementos que a gente já conhece para trazer Ó o histórias cobrão aí. totalmente novas. Play no cobrão. E os dedinhos dele que aqui, ó. Comparação boa, tá? E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like se eu gostei, porque é muito importante, gostei. ajuda muito o canal. Se você ainda Enrolação pra falar que ela copiou tudo. Ah, sai fora, sai fora.
Gente, é óbvio que tudo em relação à fantasia tem influência de Senhor dos Anéis, porque o Tolkien foi o precursor da fantasia. O Senhor dos Anéis influenciou Game of Thrones. Mas aí também, né? Prefiro Harry Potter mesmo gostando de Senhor dos Anéis. Maluco, doido. Uma vez uma mulher tocou minha mão e eu senti uma energia sair da minha mão. Ela está sugando a minha energia. Meu Deus, Marcos. Isso aqui é preocupante, tá? Esse comentário, ele é preocupante. Sugou errado. Podia ser uma dementadora. Uhum. Podia ser.